Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7:08, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 772, estamos recebendo a secretária municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, Clarita Balestrin. Clarita, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia, Ellen, bom dia, amigos ouvintes. Uma delícia estar de volta aqui, né? E falar praticamente do ano que se passou aí nessa nova experiência na minha vida. Essa nova experiência na sua vida, já quase dezembro batendo as portas aí, já fez uma avaliação de como é que foi, se essa experiência está valendo a pena? Márcio, vale muito a pena, né? Eu repito sempre que eu venho de projeto social, graças a projetos já existentes há 30, 35 anos, eu consegui me formar, consegui, depois de formado, me impor, né, dentro dessa profissão. Então, é muito gratificante poder voltar e poder estar com essas pessoas que fazem esses projetos, essas ações acontecerem no município. Então, foi um ano realmente muito positivo, de muitos contatos, aprendizagens, e a gente tem muito ainda aí por produzir. Você estava até o ano passado do outro lado, né? Agora está aqui como secretária e o que é mais difícil? Ouvir, porque sempre críticas vão existir, independente da profissão, a todo momento, né? Hoje em dia é mais fácil criticar, né? E eu pergunto, é mais fácil daquele lado ou desse lado? São coisas diferentes, né? Talvez do outro lado, assim, eu sempre fui uma pessoa que me posicionei, procurava os contatos, mas estando desse lado, você vai atrás de soluções possíveis, né? Então eu encontro muitos amigos que falam, e aí, muito problema, né? É muito bom ter os problemas, né? Porque a gente vai atrás de soluções canalizadas para esses problemas. Então, foi um ano de muito diálogo, de muitas buscas, né? Foi um ano também que foi muito gostoso estar com o Fábio, ele ouve muito e de repente você está em busca de uma solução e ele te retorna com algumas possibilidades. Então eu acho que não existe muito o fácil, né? São situações diferentes, mas é muito prazeroso estar nessa posição e ter acesso de possibilidades de soluções. Entendi. Depois que você está lá dentro, Clarita, quais são os problemas? O que você enxerga? Porque de fora a gente pode até imaginar o que são os problemas, mas só quem está à frente de uma pasta, e principalmente do esporte, que é algo que tem muita demanda, porque todo mundo precisa praticar esporte, mas o recurso a gente sabe que é minguado. Quais são as dificuldades que você encontrou e de que forma você tem tentado driblar essas dificuldades? André, baseado assim na nossa região, a Botucatu é uma cidade muito evoluída no quesito esporte, né? Então eu falo que a gente tem problemas bons e ele chega bem no orçamento realmente. Então, por exemplo, a gente tem o chamamento público, que já é um sistema que funciona muito bem na cidade. Atualmente atende mais de 5.000 pessoas e a gente quer ampliar isso, e a gente acredita que uma das formas mais rápidas de ampliar isso é melhorar a comunicação com a população. Muitos não sabem tudo que a prefeitura oferece gratuitamente. A gente já tem o Bolsa Atleta, que atende hoje 154 atletas do município. A gente fornece transporte para diversas viagens. Então a gente já tem muitas coisas canalizadas. O que nós enfrentamos nesse primeiro ano, principalmente, foi a manutenção das praças esportivas, dos próprios esportivos. Existe muita depredação, né? Desde alambrado ao gramado sintético. Então a gente trabalhou muito esse ano e tem muito por fazer ainda, porque não conseguimos, óbvio, atender a tudo, né? De manutenção, a gente, felizmente, eu falo que essa marquinha eu quero deixar, né? O ginásio, ele já é antigo, né? Assim, e também muito bem estruturado perante outras cidades, mas nós estamos iniciando a reforma interna do ginásio, que eu falo que é o centro de referência, assim, para o município.
Então a gente tem muitas coisas por fazer lá dentro. Começamos com a reforma do banheiro, que era urgente e necessitária, para a gente conseguir não só atender, mas atender realmente com aconchego, com qualidade. Os nossos profissionais já são muito bons, né? Os professores do chamamento, nós da secretaria. Então o que a gente quer muito é trabalhar com essa conservação dos próprios que a gente já possui. O que você pretende em 2026? Já pensou nisso? De repente, olha, eu tentei em 2025, não deu, não teve verba, mas agora eu vou conseguir fazer em 2026, que você possa adiantar pra gente. Nós passamos um ano muito desejosos de entrar ali no Palos Verdes, que a gente tem um campo oficial de gramado sintético, mas por enquanto só existe o campo. Então provavelmente o ano que vem a gente já consiga iniciar obras ali de vestiário, arquibancada, para a gente fazer desse grande campo um novo centro de atividade. Um conceito que eu passei para o Fábio, que a gente chama de praças mais esportes. Então, por exemplo, onde existir um campo, que é uma modalidade, a gente quer colocar pelo menos mais 2 modalidades, né? E para cada local ter pelo menos 3 modalidades, atendendo os diversos interesses e gostos. A gente tem a necessidade urgente do vestiário do INCA para o ginásio. Então a gente iniciou algumas reformas no INCA, a melhoria da pavimentação lateral, iluminação, um pouco de conservação de pintura, de alambrado, mas lá falta o vestiário. O que nós já conversamos muito aqui, a gente tem um modelo já estudado que a gente quer iniciar pela Avenida Universitária, de espaços para práticas de atividade em lugar aberto. A gente está na reta final de um convênio com a Federação Paulista de Atletismo e com o Comitê Paralímpico Brasileiro, no caso do Comitê Paralímpico Brasileiro, para nos tornarmos centro de referência de treinamento do Paralímpico. Então tem essas demandas eu falo que são interessantes e saborosas, assim, é de muito desejo a gente trabalhar para essas conquistas. Entendi. Agora tem a questão do varejo também, né, Clarita? Porque as pessoas que utilizam o esporte trazem demandas, né? Uma demanda que a gente recebeu aqui há algumas semanas, acho que foi no começo de novembro, questão de transporte de alunos, né? Que parece que o ônibus quebra. Como é que funciona essa questão do transporte? Você falou, né, que a prefeitura fornece isso. Como é que é feito isso? São ônibus da prefeitura? Porque os pais colocam os filhos ali no ônibus, eles têm que confiar de que vão chegar bem. Houve algum problema pontual nesse sentido? Você teve algum conhecimento disso? André, só para você citou alunos, né? O atleta não deixa de ser um aluno, mas assim, colocando os alunos de rede escolar são da educação, né? Os nossos são os atletas que a gente transporta. Exato. Alunos atletas. Isso, a gente são tem escolinhas, né? Exatamente. É o que eu falei, não deixam de ser alunos, mas só para a gente tem, né, a licitação, a gente tem uma empresa que fornece esse serviço. A gente gasta, ou não é gastar, né? A gente investe por ano mais de 1 milhão em transportes para que a gente tenha tanto para participar de competições quanto para convívios, para que tenham novas experiências. Então são muitas viagens durante o ano. Então é esperado que algum problema mecânico acabe acontecendo. No início do ano nós tínhamos muitos problemas. Aí a gente renovou a ata, a empresa foi notificada, então a gente já percebeu uma melhora nessa intercorrência. Estamos sempre atentos a isso, mas pelo volume de transporte é impossível que seja zerado, né? Algo tem de acontecer. A gente sai todo final de semana com o nosso carro. A Secretaria da Educação normalmente empresta a van pra gente e na média de 2 a 3 ônibus por final de semana tem atleta viajando. Quais são as modalidades que mais utilizam disso? O nosso campeão do ano foi o atletismo, né, de viagens, depois o futsal, o handball, basquete viajou bastante. Legal. Todas as modalidades, e a gente passou a fazer o controle disso, então a gente tem tanto o controle
do número de viagens, quilômetros rodados e dinheiro investido para cada modalidade. Existe algum lugar que os pais possam reclamar? Como é que é feito esse contato? A Secretaria de Esportes está sempre disponível e a ouvidoria. E para nós é muito importante que mesmo o atleta, ou principalmente os pais, é o que você falou, né? A gente sabe da responsabilidade que é colocar o filho dentro de um transporte para uma viagem. Então, essa questão de segurança para nós é primordial. E muitas vezes, como são muitas atividades e muitas viagens, a gente não consegue estar no momento ali sabendo da informação. Então é muito, muito importante que os pais se comuniquem conosco ou pela secretaria ou através da ouvidoria. Porque a gente acaba tendo a informação de muitas vaquinhas que são feitas para levar um atleta que vai participar de um determinado campeonato, que às vezes não é um campeonato de federação, né? É uma situação complicada e algumas modalidades também, né? É um atleta único daquela modalidade que vai participar de um torneio no Rio de Janeiro, em Belém do Pará, enfim, uma série de situações. Agora, ninguém fica sabendo, olha, a semana que vem vou ter que viajar. Será que a prefeitura consegue um ônibus? Você tem que se programar. E essa programação você pode fazer no início do ano, consultando, para você não se iludir também, né? Olha, eu vou ter uma competição em maio, eu vou até a prefeitura em abril. Não. Converse antes para você ter uma resposta. E como é que funciona? Qual é a modalidade? Existe uma predileção? Como é que funciona isso? Bom, primeiro, ao entrar na secretaria já me foi passada essa demanda, né? Que a gente tem uma solicitação gigantesca de transporte. E não tinha esse regramento. Hoje a gente pede com antecedência de 7 a 10 dias para avisar. E isso eu quero ainda ampliar, né? A gente tem que ter uma programação. Já estou fazendo a programação de gastos para o ano que vem em relação ao transporte. E quem são as pessoas atendidas, né? Ou as modalidades atendidas? Nós temos modalidades da secretaria, vou citar como exemplo o minobol, que é o voleibol da terceira idade, é uma modalidade da secretaria. E a gente tem as modalidades do chamamento. As modalidades do chamamento, por regramento, a gente distribui 5 viagens no ano. Ou, para as modalidades coletivas, a disputa de uma liga ou de um campeonato. O que acontece muito, que a gente recebe lá, as pessoas que alguém vai correr uma maratona em Minas Gerais. Ele é de Botucatu e ele vai correr em Minas Gerais. Estou indo representar minha cidade, né? Então, é diferente representar a cidade do que fazer parte de uma equipe do chamamento ou da secretaria. Então, eu fui viajar, fazer alguma prova minha. Eu não posso requerer o transporte da prefeitura, né? É uma situação pessoal particular. Embora eu seja de Botucatu e sempre estarei levando o nome de Botucatu, eu não estou representando uma entidade atendida pelo município. Então, esse transporte, ele teoricamente é um transporte particular. Não tem como, imagina, todo mundo vai querer. Imagina. Haja abraço, né? Acontece, viu, André? A gente teve 2 participações aqui, Clarete, se você me permitir. A primeira é a Adriana perguntando, que ela disse o seguinte: temos equipamentos de pilates na ABAD e gostaria, a ABAD é a Associação do Diabético aqui de Botucatu, e gostaríamos de abrir para a população em geral, mas não temos o profissional para atender. Será que podemos ter essa parceria com a Secretaria de Esportes? Existe espaço para esse tipo de parceria? Existe o chamamento público, né? E nós temos o desejo de começar com o atendimento do Pilates para o ano que vem. Só que a gente tem que cumprir o processo do chamamento público. Então, a ABAD teria que cumprir, no caso. A prefeitura abre um chamamento público para professor de Pilates. A gente tem que ter uma instituição que ela tem que cumprir um regramento para isso. E a gente pode, por exemplo, eu quero o professor de Pilates para atender 30 alunos 2 vezes por semana, 2 professores. Estou colocando como hipótese, tá? Um atende no ginásio e outro na ABAD. Aí é possível, sim. Então, abro aí a possibilidade da gente conversar. Não existe ainda esse chamamento para o Pilates.
mas tirando aqui dos desejos para o próximo ano, esse está na lista. A outra participação aqui é com relação aos ônibus. A Dani disse o seguinte: os ônibus, ela usou um termo aqui até, estão caindo os pedaços. Quebrou com minha filha da ginástica rítmica indo para a competição e quase perderam o campeonato. Então é mais um detalhe aí nessa questão dos ônibus. A gente teve muitas queixas nesse sentido, equipes chegando próximo do horário, então a gente sabe assim, eu já fui atleta, né? Então você sabe o quanto é importante a calmaria para chegar para uma competição e com certeza o conforto, a segurança do transporte. De novo, eu reforço a importância da manifestação dos pais ou pela ouvidoria ou por nós mesmos, a secretaria, para que a gente possa notificar a empresa e ela, né, também melhore na prestação desse serviço. Ô Clarita, naquela região ali da entrada do Lajado, onde tem a companhia da Polícia Militar, o circuito oval, que já chamaram de velódromo, enfim, uma série de coisas, as pessoas às vezes não entendem. Eu domingo, né, eu fui fazer uma caminhada e ali em frente ao Colinas do Paraíso tem a pista azul, bonitinha, que é para caminhar, que é para correr. Eu fiquei ali durante 30 e poucos minutos, sozinho. E do outro lado tava uma muvuca, o pessoal andando de bike, que é a pista para o ciclista, e caminhando ali ao mesmo tempo e correndo. Quase que eu falei: pessoal, ei, tem pista aqui, eu tô sozinho. E ninguém, é uma coisa impressionante. O que falta? Falta de repente colocar ali aos sábados e domingos um monitor, fala uma flechinha para cá, vai caminhar, bicicleta para cá, porque gente, isso já foi falado, a gente tocou nesse assunto aqui já outras vezes. O que acontece com o cidadão? Com todo respeito, né? Eu falo que eu que pedalo, o melhor caminho tá onde a boiada passa, né? Então a boiada abre uma trilha, ela limpa o caminho. Então aquela parte central eu chamo de área quente, é uma área quente. As pessoas querem estar junto, e isso acaba sendo motivante, tem um lado positivo. Porém, também já caminhei lá, já pedalei lá, ela envolve risco, né? Então, semana passada eu estava pedalando lá, tinha um casal, o casal com o cachorro. Então, eu não sei qual vai ser a manifestação do cachorro quando eu passar com a bicicleta. E ele estava nessa área do ciclista. Entendi. Que tem plaquinha, tem marcação no solo, e ele estava lá, ele não estava no oval e nem dentro do lajado. No sábado pela manhã também fui para lá de bicicleta. Tinha bastante gente pedalando no oval, mas tinha muita gente dentro do lajado correndo. Então é difícil. Eu procuro entender isso como uma área quente. As pessoas gostam de estar onde tem mais gente, né? Se tivesse bastante gente lá no azul, ao invés de diminuir, iria aumentar, né? Porque já tem um movimento, lá tem um movimento, então eu vou para lá, né? Mas a gente, de novo, Márcio, eu já venho falando isso há bastante tempo, a gente tem um projeto para realmente juntar as pessoas, dividindo, né? E daí é trabalhar na informação realmente, ter placas, ter sinalização do que é o que, trabalhando com cores. Isso está tudo planejado, aí é o tempo, né, para que isso venha a ser implementado. Implementando ali, a gente quer levar para as outras avenidas que a gente também já estudou no mesmo perfil e incentivar as pessoas à prática outdoor, né? Essa questão de cores, nessa pista, no caso, o oval ali frente ao Colinas é azul. Por que ele é azul? Porque é só para correr, só para caminhar? Ali foi questão de escolha mesmo. Entendi. A nossa ideia, por exemplo, a gente tem na parte central ali da Avenida Universitária a ciclovia, que hoje é uma ciclovia compartilhada, que ela é laranja. Uhum. A parte da bicicleta tá vermelha e essa lateral tá azul. Então eu falo que o que a gente precisa é colocar a ciclovia compartilhada, a parte da bicicleta, a parte dos corredores e a pista lá dentro. Então a ideia é ter quatro espaços identificados, diferentes para as práticas. Ô Clarita, já no finalzinho do nosso bate-papo, Botucatu virou a terra das corridas, das provas, né? Eu moro naquela região ali do Lajado, por isso que eu perguntei, inclusive,
quase todo domingo Lajeado tem corrida, tem prova pedestre lá, né? E na cidade como um todo. E é muito legal isso é muito bacana. E como a secretaria vê tudo isso e de que forma a secretaria participa nessa loucura de provas aqui na cidade de Botucatu? Aliás, um abraço ao Murilo que acompanha a gente todo dia. Márcio, é muito gostoso, né, ver, a gente já teve uma fase há alguns anos atrás, uns 8, 9 anos atrás, de um boom das corridas, depois com a pandemia deu aquela diminuída e agora realmente vindo muito forte novamente, o que é muito bom para a sociedade como um todo. Uhum. E a gente tem as corridas e tem os treinões, que também estão crescendo muito. E há 2 semanas atrás eu já me reuni com os organizadores de treinões e com os organizadores de corrida. E existe alguns protocolos a serem cumpridos para as corridas e que também a gente quer colocar para os treinões. E o protocolo a ser cumprido não é nada pode, não pode, como nós podemos organizar e colaborar com eles, né? Por exemplo, os treinões, eles não solicitam o Semutran, o que pode envolver em risco. Dentro do Lajeado é sempre muito mais seguro, mas existem treinões fora. E a gente não quer, em hipótese alguma, inibir os treinões, né? É uma forma que as pessoas se encontram, iniciam na corrida. E por outro lado, existe a corrida, que a gente deseja muito buscar o retorno do circuito de corrida de rua, porque a gente consegue com o circuito que a pessoa ela se fidelize aos treinos durante todo o ano. Então foi isso que a gente já sentou com os organizadores e a gente está tentando programar para a retomada do circuito para o ano que vem. E é muito, né, qualidade de vida, sociabilidade, trabalha ganho de peso, ou melhor, perda de peso, ganho de força. As pessoas saem ao sol, isso é muito bom para osteoporose. Então, só é positivo. Para a gente encerrar, algum momento você conversou com o prefeito Fábio Leite? Aí vem a pergunta, hein? Sobre as calçadas de Botucatu, que você sempre reclamou, sempre foram grandes armadilhas, e tem algumas que são armadilhas gigantes, né? Márcio, assim, eu não consigo ser diferente de eu mesma, né? Claro. Então, assim, já tivemos reuniões de secretários que teve a fala de vários e ao final eu levantei e falei, olha, todo mundo se pronunciou, mas ninguém falou das calçadas. E mobilidade urbana primária é a calçada, né? A gente é uma cidade e o Brasil, o mundo tá se enchendo de idosos e a calçada é um meio dos idosos saírem de casa, às vezes manter a sua ida até um supermercado, uma padaria, e falo isso muito pela minha mãe. Imagino que todos nós, né, tenhamos alguém na mesma tendência aí. Então eu venho falando sim, eu venho falando das estocagens das árvores que outrora caíram, mas os tocos ainda estão nas calçadas. Também tenho a felicidade de ser a secretaria que está recebendo as demandas por ciclovia na cidade. Eu fico muito feliz por isso. Embora a ciclovia seja algo da infraestrutura, dos projetos, do trânsito, ela está chegando para a Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, e aí eu, né, vou com esses colegas secretários, a gente vem conversando bastante disso. Então, é o que eu falei, quando eu aceitei o convite, eu aceitei muito pela Secretaria Ser de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida. Calçada e ciclovia tem tudo a ver com qualidade de vida. A gente também teve um ano muito positivo junto com o Legislativo, que também caminha nesse sentido, com alguns requerimentos de alguns vereadores. Então, acho que eu não vou mudar, né? Claro. E vou trabalhar firmemente nesse quesito. Só antes de ir embora, para a gente priorizar também o ouvinte, não é nenhuma pergunta, acho que não vai nem precisar responder, mas um relato aqui do Fabrício, disse o seguinte: parabenizar a Clarita pelo grande trabalho frente à Secretaria de Esportes, mesmo com todos os problemas a respeito do transporte, fez um regramento excelente e atendeu até mais do que o planejado a nossa entidade, que faz parte do chamamento público. Nossa entidade é nova no chamamento, Instituto Esporte Clube Cuesta. Começamos o trabalho atendendo 150 pessoas, como
o chamamento, estamos hoje com o atendimento de mais de 260 e em 3 modalidades existentes. Obrigado, Clarita, por sempre nos ouvir e sempre estar disposta a ajudar as entidades nesse trabalho. Mais um relato aqui de um ouvinte. É muito gostoso, né, ter esse retorno. Eu falo que eu adoro responsabilidade, e para a gente caminhar, né, com as responsabilidades do cargo, nada melhor que o diálogo. Então o Fabrício foi uma das pessoas que sempre esteve presente lá na secretaria, sempre que solicitou reunião, a gente sentou, conversou, e foi assim com diversas modalidades, e assim será, porque eu acho que é a melhor caminho em busca de soluções, né? Clarita, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Sucesso aí nesse finalzinho do ano e conte sempre com a gente. Eu que agradeço, estarei sempre disponível quando convocada. A gente está prestes aí para os Jogos Abertos com aproximadamente 180 atletas. Quando agora? Vai ser agora? Começa, a gente vai dia 10, 11 de dezembro e inicia dia 12 de dezembro em Ribeirão Preto. Aí eu vou mandando notícias. Claro, não tenha dúvida. Muito obrigada. Boa sorte. Obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.